nós estamos diante da disciplina Escatologia, e dentro dessa disciplina nós estaremos estudando aqui na unidade 1 o tema Escatologia, doutrina e interpretação. Doutrina e interpretação, esta é a nossa temática desta unidade 1 neste dia. E, portanto, espero que todos possam ter um aproveitamento satisfatório, favorável, e que todos possam crescer com essa proposta de ensino desta aula de hoje. Nós, dentro dessa temática da escatologia, nós estamos diante de uma proposta onde as pessoas sempre se preocuparam em buscar respostas para as questões relacionadas ao futuro. Todas as coisas, elas são de interesse da humanidade, mas quando nós vamos falar de questões relacionadas ao tempo futuro ou ao porvir, ou mais precisamente ao campo metafísico, espiritual, as pessoas têm a sua dificuldade e elas tendem a ser muito curiosas quanto a essas questões. Falar do passado, às vezes, pouco importa. Falar do presente, às vezes, não interessa a tanta gente. Mas falar do futuro, isso aí gera muita especulação. E diante dessa especulação, nós temos muitas questões que são pontuadas. Nós temos muitas questões pontuadas. Em todos os tempos, os homens procuraram respostas, que estas respostas estão dentro do campo metafísico. E estas respostas que estão dentro do campo metafísico, essas pessoas, elas estão cada vez mais mergulhando, cada vez mais preocupadas e procurando, por meio das especulações, das suas curiosidades, tentar desvendar e buscar e encontrar as respostas que são necessárias à sua vida, para que possa lhe satisfazer dentro das suas propostas. Para tanto, dentro dessa proposta de encontrar essa busca desenfreada, de encontrar respostas diante do sobrenatural, diante do metafísico, do espiritual, diante deste mundo que está fora da nossa realidade temporal, nós temos aí muitos grupos, uns que enveredaram-se pela astrologia, e dentro dessa busca na astrologia, tentando compreender por meio dos astros, por meio das leituras dos corpos celestes, as respostas para o futuro. Tentar descobrir qual é o lugar para onde as pessoas vão. Para onde elas vão? O que tem depois deste mundo, fora deste tempo que nós estamos vivendo? O que há dentro dessa realidade atemporal que tanto nos instiga, que tanto nos fascina? O que há dentro disso? E, portanto, alguns buscaram na astrologia essa resposta e, dentro dessa proposta, não encontraram algo que pudesse satisfazer ou não encontrará. Mesmo que, aparentemente, isso pareça que vai trazer essa resposta. Mas, na realidade, vai sempre faltar alguma coisa, porque os astros não podem dizer absolutamente nada a respeito daquilo que está no plano eterno, oculto em Deus, pronto para ser revelado àquele a quem Ele mesmo escolheu. Outros enveredaram pela quiromancia, que é a leitura das mãos. Tentaram a descoberta das realidades futuras, das verdades relacionadas ao futuro por meio da leitura das mãos. Vez por outra, você vai encontrar pessoas de algum segmento religioso oferecendo serviços, querendo, por meio desses serviços, sendo estes a leitura de mãos, querer descobrir qual é o seu futuro, para onde você vai depois que morrer, o que é que vai acontecer depois que você estiver fora desse plano terreno. E, portanto, tentando descobrir, por meio da leitura de mãos, o futuro das pessoas. Isso também é uma grande furada, embora alguns acreditem, isso é produto da crença do ser humano, mas isto não pode ser levado em consideração quando o assunto é escrituras. Portanto, são apenas aspectos escatológicos onde a humanidade e os homens procuram satisfazer os seus desejos, os seus anseios. E, portanto, também nós temos aí as buscas dentro da necromancia, que é a consulta daqueles que já morreram, as pessoas consultando aqueles que já morreram, objetivando, por meio desta consulta, descobrir para onde ela foi
E para onde estas pessoas que estão agora sendo contactadas, entre aspas, dentro dessa crença, contactadas pelos mortos, a fim de que estes mortos possam agora também promover para eles o conhecimento que eles pensam que esses mortos também têm. Isso também é uma crença, é uma especulação, é uma proposta escatológica dentro de algumas crenças. Nós também poderíamos falar das profecias apocalípticas. E aí, dentro dessas profecias apocalípticas, nós temos aí muitos segmentos cristãos, segmentos onde pessoas que são servidoras de Cristo, pessoas que são, por assim dizer, cristãs, têm aí, dentro dessas profecias apocalípticas, enveredado diante de tantas especulações, a fim de que possa também trazer alguma resposta satisfatória. E isso, muitas vezes, entrando dentro de um fanatismo religioso, o que, na realidade, nem a astrologia, nem a quiromancia, nem a necromancia, nem outros tantos quantos segmentos religiosos são suficientes para promover aquilo que é a verdade essencial a respeito das últimas coisas, quando o assunto é Jesus Cristo, Bíblia Sagrada, quando o assunto é verdade em Deus, e somente por meio do Espírito Santo é que essas verdades essenciais podem ser trazidas e reveladas. Esses grupos religiosos, diante dessa realidade, também estão inseridos alguns grupos cristãos cujas especulações são produtos de leituras sem critérios e interpretação equivocadas, que também é um outro ponto divisor de águas. Interpretação equivocada. A gente chama isso de exegese, não exegese. A exegese é a extração daquilo que o texto realmente está dizendo para aplicar à minha vida. A exegese é a aplicação do meu entendimento à própria Escritura. Ou seja, eu a leio e a compreendo, a interpreto da forma como eu bem quiser e aplico isso como doutrina e torna isso uma verdade entre as pessoas. E, portanto, esses grupos que, sem critérios, de forma inescrupulosa, têm colocado as Sagradas Escrituras em xeque, isso se dá também por falta de conhecimento doutrinário. Então, quando nós estamos falando para seminaristas, para estudantes de teologia, nós precisamos compreender que é necessário que haja uma leitura criteriosa, que observe fatos, observe questões doutrinárias, a fim de que as conjecturas, especulações e alegorias não venham se sobrepor aquilo que doutrinariamente é apresentado do ponto de vista das Escrituras e da interpretação bíblica ortodoxa. Essa é uma questão pontual. Dentro dessa proposta escatológica, nós temos aqui a definição de escatologia. Escatologia é doutrina das últimas coisas. Isso todos nós penso que já é muito falado entre muitos grupos. Tratado a respeito das últimas coisas. Esse tratado a respeito das últimas coisas, quando falamos de escatologia, nós temos aqui duas vertentes. Nós temos duas vertentes. A primeira, não se trata somente da história da igreja e o seu destino final, e o destino final dos homens. Não. A escatologia também, ela aponta para o início de um novo ciclo, uma nova era que se desenrolará na eternidade. Então, nós temos aqui, dentro da proposta escatológica, nós observamos que a escatologia, ela trata não somente da história da igreja e do destino dos homens, mas ela também trata de um novo ciclo, de um novo tempo, onde se desenrolará na eternidade. E isto dentro da escatologia. Então, quando a gente fala de escatologia, precisamos ter muita responsabilidade para que o nosso argumento e as nossas projeções e as nossas exposições não fiquem dentro de um campo especulativo, sem que isto traga alguma verdade essencial para todos que estão nos assistindo. Quando nós
Estamos dentro dessa realidade, ainda no capítulo 1, Jesus e a escatologia. Jesus e a escatologia. Temos aqui algumas questões pontuais. Jesus e a escatologia, poderíamos apresentar, segundo a nossa proposta de ensino desta noite, nós temos aqui o tríplice ministério de Jesus. Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. A palavra de Jesus, e aí segundo alguns apontamentos teológicos, a palavra de Jesus não se dissociava da sua pessoa. O que falava era a própria revelação. Vou explicar como funciona isso aqui, o que isto quer dizer. Isso é uma proposta doutrinária de entender por que Jesus é superior, ele é maior do que os profetas, embora ele tivesse exercido o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Jesus como profeta, sacerdote e rei. A questão do profeta veterotestamentário era, o profeta era um porta-voz de Deus, falava de Deus aos homens. Essa era a figura do profeta. O profeta falava de Deus aos homens. Só que a palavra que o profeta falava era de Deus, mas o profeta era um ser humano falível, passivo de cometer erros, equívocos, era um ser humano com tendências naturais, humanas, e, por assim dizer, susceptível a várias falhas. Isso era o profeta. E, portanto, quando o profeta falava de Deus, mas o profeta não era Deus. Esta é uma questão que diferencia aquilo que era Jesus no ofício e ministério profético e aquilo que era um profeta no exercício do seu ministério profético. Por exemplo, Isaías capítulo 6, ele diz assim, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de impuros lábios. Ou seja, ele reconhece a sua essência humana de natureza caída. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele não só se julgou impuro, tanto quanto julgou impuro aqueles também que estavam ali dentro do seu contexto social. Mas lembre-se que ele era profeta. Então, portanto, o profeta Isaías, embora usado por Deus, e tantos quantos outros, poderia falar de Jeremias, poderia falar de Daniel, poderia falar de Ezequiel, poderia falar de tantos outros profetas que profetizaram, tanto quanto aqueles que estavam no Reino do Sul, quanto aqueles que estavam no Reino do Norte. Todas as suas profecias, embora fosse a palavra de Deus aos homens, não transformava esses portadores desta palavra ali, não transformava eles em Deus, porque eles eram apenas mediadores de uma mensagem de Deus aos homens. Quando Jesus ele apresenta-se no ministério profético, ele se apresenta o escritor aos hebreus e tantas outras passagens bíblicas, nós vemos Jesus sendo maior aos profetas, Jesus é maior do que os anjos. Jesus, ele era maior porque o que ele falava era de Deus e quem falava, ou seja, o que falava era de Deus, quem falava era o próprio Deus manifestado e revelado no meio da humanidade. E, portanto, Jesus é maior do que os profetas. Jesus é profeta, mas ele é maior do que o profeta porque ele era a própria palavra falando a palavra do próprio Deus revelado, que é a palavra manifestada nele, que é a palavra. Portanto, essa é a questão pela qual Jesus torna-se maior do que o profeta, porque a sua palavra, diferentemente dos profetas, a sua palavra não dissociava do que ele era. Ele e a palavra essencialmente eram um. Essencialmente eram um. E como sacerdote, porque dentro da proposta veterotestamentária, os profetas, ainda dentro da proposta veterotestamentária, Jesus como sacerdote, ele como sacerdote, a figura do sacerdote, o sumo sacerdote, ele expiava o pecado do povo no sacrifício dos animais, como nós já vimos nas outras disciplinas, aí dentro do Pentateuco, disciplinas que fazem uma abordagem mais pormenorizada dentro dessas questões sacerdotais de expiação. Jesus, ele é maior e exerce um sacrifício perfeito, por quê? Porque ele apresenta-se como
o ministério sacerdotal, mas ele oferece o próprio corpo como sacrifício em prol da substituição, da propiciação e da expiação do pecado da humanidade. E, portanto, ele, no ministério sacerdotal, ele cumpre cabalmente o seu ministério, cumpre cabalmente as propostas sacerdotais quando ele, por meio da sua própria vida, oferece em sacrifício vivo para que todos pudessem ter o direito de vida eterna. E como rei, aí sim reside umas questões pelas quais os israelitas não aceitaram, não queriam aceitar, e também como não aceitaram, ele como aquele que viria para reinar. Porque na proposta de Israel, Israel pensava, o Israel acreditava que o Messias anunciado, aquele que seria o rei, a raiz de Davi, aquele que viria do tronco de Jessé, seria aquele que reinaria, estabeleceria o seu reino terreno, porque nós veremos isso mais adiante. A proposta escatológica que Israel percebia era uma proposta escatológica temporal. E, portanto, acreditavam que Jesus, o Messias, iria estabelecer o seu reino terreno e Israel, por sua vez, seria restabelecido, reconduzido à condição de majoritário entre as nações, tendo aí o Messias como seu rei e senhor, subjugando todas as outras nações, tendo-as debaixo dos seus pés. E, portanto, Jesus, na sua realeza, não apresenta para Israel nenhuma proposta das quais eles esperariam. Portanto, não aceitaram ele como rei, mas ele exerce o seu ministério real. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele é a manifestação da realeza divina agora no meio dos homens. Ele disse que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, mas ele era o rei que havia de vir, aquele que fora anunciado por meio dos profetas. E essa é uma questão pontual. Agora, o pensamento escatológico das principais religiões, dentro do pensamento escatológico das principais religiões, nós temos aí a proposta budista. A proposta budista, nós estamos falando de escatologia, até afunilarmos dentro da escatologia propriamente dita como doutrina das últimas coisas dentro da nossa perspectiva cristã, dentro da nossa perspectiva cristocêntrica, nós temos aqui as abordagens de outras religiões, principalmente aquelas que são muito antigas no mundo. Poderia falar aqui do budismo. O budismo, o fim chega quando atingir a plenitude, ou seja, quando se desprender totalmente dos prazeres. Uma pessoa que, de certa forma, leva uma vida ascética, desprendida de todos os seus prazeres, de todas as suas vontades, vivendo uma vida completamente de castidade e tendo por fim a ideia de que ele vai alcançar, vai chegar ao nirvana, que seria aquela proposta de satisfação e plenitude total. O nirvana é o ápice, é onde o homem que se desprendeu dos seus prazeres, das suas propostas egoístas, se desprendeu de tudo que é relacionado à matéria. Quando chegar a um período na eternidade, eles estarão sendo seres que vão atingir o nirvana, o ápice da sua vida, que seria mais ou menos o céu que eles esperam na sua realidade. Dentro do islamismo, nós temos aí as propostas religiosas, doutrinárias, voltadas para a crença em Alá. Todos estarão diante de Alá sendo servidos por belas mulheres. Essa é a proposta do islamismo, ou seja, os camaradas morrem para cumprir o propósito ideal da sua religião, na crença de que lá no paraíso, onde eles estão esperando chegar, nesse paraíso estarão ali mulheres virgens, formosas do ponto de vista deles, e eles serão servidos por essas mulheres que têm ali os olhos de jabuticaba, como alguns comentaristas colocam aí. Ou seja, eles vão chegar no momento de extrema felicidade e servidão, sendo ali, dentro da sua proposta também machista,
sendo servido pelas mulheres. Dentro do judaísmo, a escatologia do judaísmo é uma escatologia temporal. Esperam Deus manifestar juízo, esperam a manifestação do juízo de Deus. Isso, de certa forma, se daria quando o Messias se manifestasse dentro da sua proposta escatológica. Ao manifestar-se dentro da sua proposta escatológica, eles criam que Jesus estabeleceria o seu reino aqui na terra e reinaria e recolocaria Israel dentro do seu patamar, dentro da sua realidade temporal como nação restabelecida, reestruturada por meio da implantação do reino de Jesus na terra. A outra questão que nós temos é a questão do espiritismo, que prega o aperfeiçoamento se dando como processo de sucessivas reencarnações na proposta do espiritismo. As sucessivas reencarnações levará o sujeito ao estado perfeito, ou seja, o aperfeiçoamento desse espírito. Isso dentro da proposta do espiritismo. Dentro da proposta do catolicismo, a prática ecumênica e a apologia à unidade das religiões. O que é isso? Apologia à unidade das religiões. De todas as religiões, pegando um pouco de todo, um fragmento de todas e acreditando que todas as religiões podem gerar o resultado positivo satisfatório dentro das propostas escatológicas doutrinárias. Isso é um equívoco por simples razões. Isso é um equívoco por simples razões. A primeira razão, por que este pensamento é equivocado? Porque o cristianismo é religião exclusivista. Primeiro, o cristianismo é religião exclusivista. O catolicismo está dentro do ramo do cristianismo. Poderia dizer que dentro do cristianismo nós temos o protestantismo, nós temos o catolicismo romano, primeiro, catolicismo romano, segundo, protestantismo e igreja ortodoxa. Esses são os ramos do cristianismo. Catolicismo romano, protestantismo, igreja ortodoxa. Dentro do catolicismo romano se admite que há possibilidades, manifestações de outras religiões, levando ali ao pleno conhecimento da verdade, o que isso não é verdade. Cristianismo é religião exclusivista. Sou enfático e taxativo em dizer, não há salvação fora do Cristo. Pode ser que haja aplicações morais, pode ser que haja interpretações conceituais que se aproveitem, pode ser que haja aplicação de valores sociais que se aproveitem, pode ser, mas cristianismo é religião exclusivista. E nós, dentro dessa proposta, nós estamos crentes cada vez mais de que pelo cristianismo, seguindo piamente, cabalmente, fielmente as propostas doutrinárias estabelecidas por Cristo Jesus, é que se alcançará aquilo que é o anseio da alma, a satisfação do ser humano, reside no conhecimento pleno da verdade segundo Cristo, descrito nas Escrituras.